Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias nesta hora, lá na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler apenas 2 versos do capítulo 5. 2 versos do capítulo 5. Romanos 5, versos 6 a 8. Apenas 3 versos. Na minha versão eu leio assim, Romanos 5, 6 e 8. 6 a 8. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Querido Deus, nosso Pai, eu peço que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir, como vem conduzindo essa celebração nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações. Que apenas sejamos instrumentos e que a honra e a glória seja dada ao Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem oro, hoje e sempre. Amém. Amém. A real prova do amor de Deus por todos. Queridos, eu quero chamar a atenção basicamente para o verso 8. No verso 8 tem uma expressão: Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova. Eu comecei, pastor, a pesquisar de forma incansável sobre o motivo, os motivos pelos quais Paulo escreveu esta parte da Escritura. Nos comentários disponíveis, eu não encontrei nenhum que pudesse dizer a razão específica pela qual Paulo disse esta verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Paulo, a carta aos Romanos é uma carta bem diferente. Não foi Paulo que foi o fundador desta igreja. Essa igreja, alguns dizem que essa igreja foi fundada até por irmãos que estiveram em Pentecostes. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa carta, essa carta tem uma peculiaridade diferente das demais cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas, e vocês sabem quantas foram. Mas nessa carta, Paulo usa um estilo, tem um estilo bem paulino nesta carta. É um estilo grego, diátripe, ou diatribe, melhor dizendo. O que significa isso? O escritor, o orador, usava uma linguagem imaginária com seu interlocutor, e ele mesmo dava a resposta. Se você olhar, ele vai dizer isso no capítulo 3. Então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Primeiro verso do capítulo 3. No capítulo 6, ele vai dizer: que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? E ele vai responder: de modo nenhum. No capítulo 8, verso 31, portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja bem esta linguagem de estilo, e eu comecei a pensar, Paulo está usando de uma diátribe, ou diátribe, mais uma vez,
Mas é muito forte o que Paulo está afirmando aqui, porque ele vai dizer que o amor de Deus abarca fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Vejam que ninguém escapa ao amor de Deus. E quando Paulo usa no texto, Paulo está usando no grego uma palavra diferente, que para nós, amor é qualquer coisa, é a mesma coisa, é um sentimento na maioria das vezes. Mas Paulo está usando aqui uma palavra em grego para mostrar que houve sacrifício. Agapau, ele não está usando filéu, ele não está usando estorge, e muito menos eros. Ele está falando do amor sacrificial de Deus, e aí ele diz, Deus prova o seu amor para conosco. Nós estamos vivendo num período muito complicado de intolerância. É intolerância religiosa, é intolerância política, é intolerância social, é intolerância racial. Por nada as pessoas estão tirando a vida de outros, por nada. Por discordar de uma ideologia qualquer, as pessoas tiram facilmente a vida de outros. No trânsito das metrópoles, isso tem acontecido. Imagine amar pessoas totalmente terríveis. Porque, queridos, nós achamos que somos alguma coisa, nós achamos que somos a cocada branca da Bahia, ou a cocada preta. Mas Paulo está dizendo, pastor, quem éramos nós? Qual era a nossa situação? Qual era a nossa condição? E Paulo usa aqui uma analogia, uma comparação, para dar força a esse amor. Veja só, ele vai no versículo 6, olha o que ele diz. Ora, quando ainda éramos o quê? Fracos, Cristo morreu por nós, pelos ímpios, no tempo adequado. Aí no verso 7, olha o verso 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém ouse a morrer por alguém que faz o bem. Aí Paulo faz esta analogia para dar valor, para valorizar, para dar intensidade ao amor de Deus. E qual a diferença do justo para um homem bom? Qual a diferença? O justo, já diz, vem de alguém reto, íntegro, alguém que cumpre as leis, arrisca, um legalista. Os fariseus encaixariam muito bem aqui. Alguém que não quebra regras. Eu ouvi alguém dizendo que leis são para ser quebradas. Eu passei um tempo, alguns meses, depois preguei que a lei precisa ser cumprida. Mas o homem bom, quem seria o homem bom? O homem bom é aquele indivíduo que, além de cumprir regras, além de ser íntegro, ele vai mais longe. Ele é governado pelo amor. Pastor Marcus Lloyd Jones, teólogo conhecido, ele conta uma ilustração bem interessante sobre a diferença entre um homem justo e um homem bom. E ele diz o seguinte: o homem justo é aquele indivíduo que toca, e você toca muito bem, para a glória de Deus. É aquele homem que toca um teclado, um piano, e ele vai tocando corretamente os acordes, sem erros. Mas o homem bom é aquele que
dá um show, que faz o piano falar. Aqueles que já passaram conservatório, um seminário, curso de música, sabe o que eu estou falando. Aquele que dedilha nos acordes que você só falta ser arrebatado para o céu. Esse é o bom. Paulo está dizendo que não havia ninguém bom. Olha a raça de gente pelas quais Jesus morre. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. E Paulo diz que dificilmente alguém morreria por um justo, talvez possivelmente alguém ousaria morrer pelo bom. Você já viu a expressão, eu morreria por ele? Você já viu essa expressão? Ele é tão bom, ele é tão gente boa, ele é tão gente fina, que eu morreria por ele. Você já viu essa expressão? Mas eu perguntaria também a você, você já viu alguém morrer por outrem? Você já viu? Por mais que nós amamos, por mais que nós temos amor aos nossos cônjuges, por mais que amamos os nossos pais, nós não morremos por eles. Mas a nossa condição qual era? Não éramos justos, muito menos bons. Éramos criaturas cruéis, zombadoras, culpadas, merecíamos o inferno como recompensa. Aí Deus manda a Jesus. Aí Deus coloca Jesus em cena. Eu gosto de Paulo, eu sou um fascinado pela teologia paulina. Capítulo 2 de Efésios, olha que Paulo diz, qual era a minha, a sua condição, de forma mais clara, cristalina. Ele diz, nos quais, primeiro ele começa no verso 1, do capítulo 2, e ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, em outras versões, em delitos e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora opera e age nos filhos da desobediência. Veja que Paulo está dizendo que a nossa condição era de homens miseráveis, pecadores. Estávamos mortos, deliciando no pecado. Há quanta gente hoje vivendo na orgia. Paulo compara a minha e a sua, a nossa condição, a alguém assim. Quando ele diz a expressão, Deus mostra o seu amor para conosco. Ele está querendo dizer alguma coisa. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar, por que Paulo está dizendo isso? Porque o amor de Deus não é apenas um mero sentimento e muito menos uma ideia vaga. É uma ação. É uma ação. O amor de Deus é caracterizado pelo envio do seu Filho ao mundo. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz o quê? Porque Deus deu o seu Filho, deu. Amor é dar. Amor é dar.
Se você quer amar alguém, dê de si mesmo. A Bíblia diz que Deus deu. Deus não disse, eu fiz uma pesquisa na Bíblia, não encontrei na Bíblia em nenhum momento Deus dizendo, eu amo vocês, eu tenho um sentimento maravilhoso para com vocês. Eu não encontro na Bíblia, eu não encontrei nas Escrituras Sagradas, mas eu encontro nas Escrituras Sagradas alguém que por amar deu. E esse amor é um amor extraordinário, porque Paulo vai dizer, sendo nós ainda pecadores, pessoas imperfeitas, cruéis, malvadas, pobres, terríveis, adúlteros, criminosos, sem afeição, e por mais que nós coloquemos adjetivos, na crueldade humana, é insuficiente para descrever a minha e a sua e a nossa condição antes de Cristo Jesus. Gênesis 6, verso 5. Olha o que Deus diz lá nesse versículo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus olha para nós e vê pessoas indignas de amor e de misericórdia. Deus não somente comoveu com a situação da humanidade, mas Ele fez o que podia. E o que Ele podia era enviar o seu Filho, e Ele o fez. Deus toma a iniciativa. 1 João vai dizer que Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele nos amou. Há uma canção que diz que Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre. Tu amas ao Senhor? Ele faz essa perguntinha a Pedro, tu me amas, Pedro? E aqueles que são estudiosos, teólogos, sabem por que ele perguntou 3 vezes. Tu me amas? E Pedro, no final, diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu lhe pergunto, que Deus te ama, que Deus me ama, eu não tenho sombra de dúvida. Ele provou o amor dando, mas nós o amamos. Em que nível nós o amamos? Chegou alguém no gabinete esses dias e eu perguntei, tu amas a tua esposa? Ah, tu amas a tua esposa? Tu amas? Deus nos amou, que deu o seu Filho. Meus irmãos, mas segunda coisa que eu queria mencionar nessa noite, que o amor, além de não consistir em sentimento vago, é uma ação, o amor não consiste em palavras. O amor é uma dádiva de Deus ao homem. Quero ler uma frase do pastor Marcos Lloyd Jones, que ele diz o seguinte, abre aspas, além disso, a intensidade do amor é medida em parte pelo preço que custou a dádiva ao seu doador, e em parte pelo quanto o beneficiário é digno ou não dessa doação. Quanto mais custa o presente ao doador, e quanto menos o receptor merece, tanto maior demonstra ser o amor, fecha aspas. Nós não merecíamos esse amor. O amor, o presente é muito mais valoroso do que nós imaginamos. Cristo morreu por nós. Deus não apenas deu, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele deu o seu Filho para morrer. Ele deu a si mesmo. Segundo Coríntios
5, verso 19 a 21, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é isso? Deus não imputou a nós. Nós merecíamos o quê? O castigo, a condenação eterna, mas Deus não imputou. E essa é uma linguagem para os bancários. Essa é uma linguagem de bancário. Essa é uma linguagem jurídica ligada ao mundo econômico, que significa colocar na conta. Não foi posto na minha conta o meu pecado, o seu pecado não foi posto, não foi depositado na minha conta nem na sua, mas foi depositado na conta de Jesus. Em decorrência disso, todos os pecados foram colocados na conta do Senhor Jesus. E não há mais condenação. Paulo diz, não há condenação, não há mais condenação para quê? Para quem está em quê? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, não há mais condenação. Alguém pagou a conta, não há mais dívida. Foi colocada na conta dele. Aqueles escravos doeram. Eu não consigo assistir aquele filme de Mel Gibson. Eu não consigo. Porque eu vejo ali tanta crueldade. Só que aquele filme não retrata a realidade. Foi muito mais do que aquilo. Vocês sabem que o chicote romano era pontiagudo com ferro e chumbo, e ele batia e puxava, rasgava. Aquilo doeu. Não foi fácil, mas o que mais doeu em Jesus foram os meus pecados e os seus pecados, mais do que os cravos. Interessante que a Bíblia diz que que ele não tinha pecado, né? No verso 21 está aí, ele não tinha pecado. O versículo resume o plano de salvação, porque ele não tinha pecado. Esse versículo está mostrando a impecabilidade de Jesus. Ele foi substituto, porque ele não tinha pecado. Ele foi o seu substituto, porque não tinha pecado. Mas interessante que a Bíblia diz que Deus o fez pecado em nosso lugar, para dar o sentido vicário àquele sacrifício. E o texto diz que Cristo foi feito nós fomos feitos justiça em Cristo Jesus. E aí vai mostrar que nós tivemos a liberdade. Queridos, texto de Efésios, capítulo 3, queria ler com vocês os versos 18 e 19, para mostrar a dimensão do amor de Deus. Verso 18 e 19, e diz assim: vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e profundidade deste amor. Assim conheceste o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Pastor Rousseau Shedd, que Deus o tenha na glória. Pastor Rousseau Shedd, ele fala sobre essa dimensão do amor de Deus de uma forma muito interessante. Nenhum outro teólogo descreveu o amor de Deus como Rousseau Shedd.
ele disse o seguinte, que a largura, ela vai abranger toda a tribo, todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Todos os povos. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém. Mas ele fala do comprimento. O comprimento se fala de tempo. Aí ele vai lá no Éden. Traz do Éden até a volta do Senhor Jesus. Nós cantamos sobre a volta de Jesus. Aí ele vai dizer o seguinte, que a altura, o amor de Deus vem do céu e desce até as profundezas do inferno. E finalmente ele fala sobre a profundidade do amor de Deus. Aí ele diz que a profundidade é porque ela chegará aos piores pecadores que este mundo já conheceu. O amor de Deus, ele abrange além da nossa imaginação. Aí Paulo vai no capítulo que lemos 5, ele vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas o verso 6 ele diz, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Para concluir, queridos, eu quero dizer 3 coisas finais. A primeira é que o amor de Deus alcança quem não merece. O amor de Deus alcança quem não merece. E a Bíblia diz que ninguém merece o amor de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que ninguém merece. Ninguém. E ele vai amar o quê? Os fracos. E aqui, rapidinho, os fracos, essa palavra, astenones, no grego, significa, geralmente era aplicada a doenças, a pessoas que estavam, eu diria, privadas de conviver socialmente por causa de alguma doença. Aí, esses fracos são aqueles que, além de não ter forças para voltar para Cristo, e Cristo morre por eles, eles continuam enveredando pelo caminho do pecado. Há pessoas que querem sair. Semana, quinta-feira, um jovem no culto, esse jovem tem ido algumas vezes, e ele se apresentou como servo de Deus à primeira vista. Só que, na quinta-feira, nós fomos conversar, e conversando, ele disse, olha, eu ainda não entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E eu perguntei, por quê? Ele disse, por causa do mundo. O mundo é muito atraente. São fracos, não conseguem. Você já viu tantas vezes, até nas nossas igrejas, pessoas que não conseguem se firmar na fé. Paulo está dizendo, são esses fracos, esses débeis, que não merecem o amor de Cristo, o amor de Deus os alcançou. Mas Paulo vai falar dos ímpios. Ele vai dizer no verso aí sobre os ímpios. Quem seriam esses ímpios? Pessoas sem conhecimento de Deus, pessoas que blasfemam do próprio Deus, pessoas que o diabo tem escravizado as suas mentes. E a Bíblia diz que o diabo tem de fato cegado o entendimento dos incrédulos. Esses são os ímpios que Paulo está a falar. Portanto, o amor de Deus alcança aqueles que não merecem. Mas também, queridos, eu queria dizer uma coisa, finalizando, o amor de Deus exige uma resposta. O verso 11 do capítulo que nós lemos, capítulo 5, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Deus espera uma resposta. Todo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz foi por você e por mim, mas Deus espera
uma resposta. E Deus espera a resposta em duas vertentes. A resposta, pastor, daqueles que um dia creram em Cristo como Senhor e já foram alvos desta graça. Ele espera que nós coloquemos em prática as suas ordenanças. Pela manhã eu disse as últimas palavras de Jesus, está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Primeiro ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele já diz logo que quem tem autoridade. Mas depois ele vai dizer: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. A melhor versão não é ide, a melhor versão é indo. Não ide. Você tem feito discípulo? Eu não estou perguntando se você tem ganho vidas para Jesus, mas se você tem feito discípulo. Discipulado leva amadurecimento. Eu tenho dito que se Paulo ou Saulo não tivesse sido discipulado, primeiramente por Ananias, nós não teríamos essas cartas aqui. Alguém foi a ele. Ninguém fez discipulado depois de Jesus mais do que Paulo. Apolo, Áquila e Priscila, Onésimo, e aí eu poderia citar vários nomes, mas eu queria saber, você tem servido a Deus? Você ama a Deus? Ele espera que você o ame, porque Ele deu tudo por você. Você não tem desculpas. E como eu disse pela manhã, as exigências do servir, e uma delas é dar, é estar pronto a dar do seu tempo, da sua vida. Transforme o seu trabalho num campo missionário. Faça discípulos. E a você que está aqui, está em casa, nos ouvindo, e certamente nos ouvirá posteriormente, eu quero lhe perguntar se você está pronto a dar a resposta que Deus espera de você, que é que você reconcilie com Ele. Dá-me o teu coração. Deus quer a tua vida, o teu coração. Você está pronto a dar a sua vida por Ele? Entrega a tua vida a Jesus, para que o amor demonstrado lá na cruz tenha valido a pena. Que Ele nos abençoe. Louvado seja Deus. Nós gostaríamos nessa noite, após essa mensagem bíblica, de aqui com casa cheia, oportunizar a você que está conosco ou nos acompanhando também pela internet, mas principalmente a você que está aqui neste lugar. A igreja está orando por você agora, você que entrou aqui através de um convite, ou veio, tomou conhecimento das festividades nossas. E o pregador da noite, o pastor Arnaldo, ele falou sobre o amor de Deus por mim e por você. E esse amor, ele não esperou que você chegasse nessa noite aqui para ouvir essa mensagem. Ele já demonstrou lá na cruz, lá atrás. E se nós somos fiéis mesmo aos propósitos de Deus desde a eternidade, Ele já tinha um propósito em sua vida. Então, que resposta? A pergunta foi essa: que resposta você vai dar? Que resposta você vai dar? Porque assim, não se trata de uma questão de apelo, mas se trata de uma questão de necessidade. Tomar uma decisão ao lado de Cristo e ser alcançado pela graça dele é uma decisão que eu faço nessa vida, que tem um alcance para a eternidade. Então, eu gostaria nesse momento, enquanto a igreja está orando, aqueles que são crentes,
por você que entrou aqui, que está aqui, criança, jovem, adulto, de poder dizer: eu necessito de Jesus, eu preciso ser alcançado pela graça dele. A resposta que eu dou é a minha vida, o maior bem que eu tenho, para que através dela ele possa me alcançar, eu, um pecador. E aí é a grande questão para algumas pessoas. Porque esse passo só é dado se você reconhece que você é pecador, que você precisa se arrepender, que você necessita de Jesus. Porque ele mesmo disse que os bons não precisam de médico. Eles não vão procurar cura. Eles são bons. Mas se você, como eu ouvi gente já dizendo, e eu lembro de uma das pregações que eu fiz numa cidade aqui do interior, que apenas uma mulher foi à frente. E aquela senhora chorava tanto, e depois eu vim saber a história dela. Porque tanta lágrima, porque tanto choro numa vida só. Era mais do que emoção. É porque aquela mulher, ela foi impactada pelo amor de Cristo diante daquela pregação de uma pessoa só. E tinham outros visitantes ali naquela igreja. E ela se sentia pecadora. Ela era uma pecadora e foi alcançada pela graça de Cristo. Anos depois, eu tomo conhecimento que aquela senhora continua firme nos caminhos do Senhor, pelos líderes daquela igreja. Então é para quem necessita. Não é nenhuma questão de querer, quero ou não quero. É uma necessidade. Então nessa noite, alguém tem aqui a necessidade de ser alcançado pela graça de Cristo Jesus na sua vida. Dizer: eu preciso. Eu sei que Jesus me ama, eu sei que Ele morreu por mim. Eu sei que Ele pagou o preço, estava na conta dEle. E a resposta que eu dou é entregar a minha vida. É dizer: sim, eu preciso de Jesus. Eu gostaria que você, onde você estivesse, você ficasse em pé. Onde você estivesse nesse templo, fique em pé e diga: eu quero Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém nessa noite que está aqui e quer dizer: eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus. Fique em pé agora em nome de Jesus. Tem gente orando por você agora. Quem mais agora? Na galeria lá em cima, aqui embaixo. Quem vai dar a resposta dizendo: eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus? Fique em pé agora em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Eu quero insistir um pouco mais. Não para que você seja pressionado por mim, mas pelo Espírito de Deus que aqui se encontra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus, já vi também. Mais alguém vai dizer: eu preciso de Jesus em minha vida. Eu sei que Ele pagou a conta por mim. Ele pagou a conta por mim. Aquela cruz era minha, mas Ele foi até ela para me dar vida abundante, e porque Ele me ama, e de fato ama. Quem mais? Nessa noite, voluntariamente, a não ser, como eu costumo dizer, pela coação do Espírito Santo, que agora aí mexe com você. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quem mais nessa noite aqui quer dizer: eu necessito de Jesus e quero entregar a minha vida a Cristo Jesus? Levante agora. Eu gostaria de ir um pouquinho mais além. Quem gostaria aqui nessa noite, já é crente, de dar uma resposta a Cristo, tomando uma decisão para servi-lo melhor? Servi-lo melhor. Louvado seja Deus. E você ficar em pé.
servi-lo melhor, entregar a sua vida, como eu vi de uma missionária, que eu já contei aqui e compartilho novamente. Ela chegar aqui num culto missionário e dizer: meus irmãos, eu tenho dado os melhores anos da minha vida no campo missionário e não me arrependo. Os melhores anos da minha vida eu tenho dado para o campo missionário. Quem gostaria de dizer: Senhor, eu estou entregando a minha vida a Ti. Não sei, como eu estava compartilhando hoje com a classe membresia, jamais pensei em ser o que eu sou hoje, mas pela graça de Deus, Ele assim o quis. Então quem nessa noite aqui, crente, dizendo: Senhor, pode contar comigo, eu sei que está acontecendo um negócio que eu não entendo bem o que é, mas eu sei que eu preciso servi-lo melhor, dedicar melhor a minha vida a Ti. Fique em pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Irmãos, nós precisamos cada vez mais de cristãos comprometidos, cristãos que possam viver o cristianismo com intensidade. E nós precisamos de gente que entregue os melhores anos de sua vida, que entregue a sua vida, para que o reino de Cristo seja implantado em outras vidas, em outros corações. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado nessa noite, porque hoje houve salvação, hoje aqui nessa casa. Louvado seja Teu nome, exaltado é Teu nome neste lugar. A Tua palavra diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aqui também está tendo decisão de irmãos nossos que estão dizendo: Senhor, pode contar comigo, com um compromisso maior de servir melhor. Ó Deus, exaltado pois seja o Teu nome. Faz com que, Senhor, essas vidas e essa decisão tomada aqui neste momento, ela perdure por toda a vida. Louvado seja Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.